A vida da gente é meia complicada quando a gente está definindo um futuro. E eu tive que definir o meu futuro muito jovem ainda, com 17 anos. E graças à TV Record, que estava criando uma nova geração para estrear a sua televisão em setembro de 1953, e teve uma abertura muito grande para fazer um curso de câmera, de luz, de som, de direção de TV. Era assim um leque enorme, mas foi assim um laboratório inacreditável para todos nós, que éramos 46 dos 46 que estavam fazendo esse curso durante 6 meses antes de estrear a Record em setembro de 53. De toda essa turma só ficariam 16 e eu acabei ficando entre os 16 e acabei inaugurando a TV Record em 1953, fazendo a grua, sozinho, uma câmera que tinha que segurar, acertar foco, levantar, descer, e ao mesmo tempo estreando também como ator, a pedido de um grande amigo, um grande diretor que nós perdemos, chamado Zé Renato, diretor de teatro, uma peça de Mirel Silveira com Hélio Souto, Johnny Herbert. Mas ali até foi para mim muito bom, porque as várias experiências que eu fiz como autor me davam força para eu definir que o que eu mais gostava mesmo é trabalhar por detrás das câmeras, dirigindo. E foi com o Teatro Cacilda Becker, com Clay Diácones, Cacilda, Valmor, Fred Klima e o mestre Zimbisky, que nós fomos solidificando a dramaturgia da TV Record. Porque naquela época os poucos atores de televisão estavam na TV Tupi, que tinha inaugurado em 1950. E nós não tínhamos atores de televisão para cada vez mais solidificar a dramaturgia na televisão. Mas para nós foi uma cultura excepcional ter esse elenco e grandes diretores italianos que estavam vindo para São Paulo, que participaram inclusive da fundação do Teatro Brasileiro de Comédia da Vera Cruz, como Adolfo Celli, Rogério Jacobi, Cara Chivelli, Luciano Salti. E eles foram também e contribuíram heroicamente para que a gente fosse definindo uma nova cultura na dramaturgia. Essa abertura foi excepcional para todos nós, e a Record, naquela época, foi definindo a sua grade de programação com Gregorian, Blota Júnior, Adoniran Barbosa, e foi solidificando também com programas de temporadas internacionais que o Paulinho de Carvalho trazia para São Paulo e que eram apresentados no Teatro Consolação, como Marlene Dietrich, Nat King Cole, nossa, o elenco, Sammy Davis Jr. Até o Bill Haley veio, né? Até o Bill Haley veio, não foi? Veio, Bill Haley, Seus Cometas. Mas, nossa, era assim, era um elenco inacreditável que passava, Louis Armstrong. Sammy Davis Jr. veio 2 vezes para o Brasil. A primeira apresentação do Aznavour ninguém conhecia. Ballet Mossoiev, Ballet Bolshoi. Nossa, as temporadas eram incríveis. E todas essas temporadas eram feitas no Teatro Consolação. E nós trabalhávamos no aeroporto com o Circo do Arrelia, a Grande Gincana Que Bom, com Vicente Leporassi, Clarice Amaral. E naquele tempo, é claro, além de tudo, toda a programação que nós fazíamos, as grandes vedetes também eram as garotas propagandas, porque naquela época tudo era feito ao vivo. E os comerciais eram todos também feitos ao vivo. No break comercial, nós tínhamos que trabalhar num pequeno estúdio onde as garotas propaganda traziam os produtos mais importantes da época.
E eram tidas assim como as celebridades. As garotas propagandas da época eram, às vezes, até mais importantes que uma Cleide Diáconis, por incrível que pareça. Mas todo esse toque de glamour, de nascendo mais uma grande emissora para São Paulo, de repente a gente recebe uma notícia de que a nossa emissora, a nossa TV Record, estava pegando fogo no aeroporto. E foi de uma tristeza muito grande, porque foi às 6h30 da manhã, praticamente não tinha ninguém na emissora, porque naquela época a televisão entrava ao meio-dia até meia-noite, no máximo até 1h nos domingos, que tinha futebol, então tinha mesa redonda com Paulo Prané Buarque, Leônidas da Silva, Raul Tabajara, então, Reale Júnior, era... E aí, quando nós chegamos no aeroporto, praticamente nós tínhamos perdido o estúdio, o cirquinho onde fazia o Circo do Arrelia, a Grande Gincana Que Bom, a Pullman Júnior, e a nossa sala de VT, porque já estava chegando no Brasil o VT, e nós, na época, não gravávamos e editávamos, era tudo pré-gravado, sem corte, era exatamente como se estivesse no ar, porque era um equipamento muito caro, as fitas eram caríssimas, cabeças de VT gastavam com muita facilidade, e ainda nós não tínhamos entrado na fase do splice, de editar a fita Ampex de 55 polegadas, que era uma tortura. Desculpa, que ano que foi esse incêndio? Esse foi 64, mas... E existe uma causa do porquê? Hã? Foi definida uma causa desse incêndio? Esse incêndio, se não me engano, foi um ato de terrorismo, porque, segundo na época a pesquisa, o estudo que foi feito pela polícia, todo, foi colocado uma espécie de uma coisa gelatinosa, em que, em contato com o oxigênio, na abertura dela, ela explode, espalha e gruda e pega fogo, porque pegou fogo no estúdio, pegou fogo no nosso arquivo, que é só de Gozo do Pelé nós tínhamos 2 horas, e pegou fogo também na parte técnica, então 3 lugares completamente diferentes, não vinha assim o fogo do estúdio trazendo para a técnica e trazendo para o nosso arquivo de VT, para a nossa sala de edição, nada. Foi uma coisa muito estranha tudo isso. E foi com essa tristeza e essa destruição que às vezes a gente não tem... Eu acho que são coisas de Deus, porque de repente nasceu um novo tempo na TV Record, porque nós fomos para o Teatro Consolação, que era o teatro que nós tínhamos para fazer as temporadas internacionais. Esse teatro só tinha as 3 câmeras que tinham inaugurado, essas 3 câmeras tinham inaugurado a TV Record em 53. E segundo o nosso técnico engenheiro, as câmeras eram fixas, porque eram câmeras de Osticom, câmeras antigas, e que não podiam estar, desce, sobe, vai para o palco, tinha que trabalhar com 3 câmeras fixas, uma no centro, uma em cada lado do teatro, e nós tínhamos aquele palco e tínhamos que criar uma nova programação. E tudo isso foi, de repente, o que nós fazemos agora? Podemos dramaturgia? Não. Temos equipamento sofisticado para criar alguma coisa em locações? Não. E aí criamos a equipe A, que era o Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que até hoje nós estamos juntos, e o dono da Jovem Pan, o Raul Duarte, o Manuel Carlos, que era um grande roteirista, um grande autor e adaptador excepcional, e eu. E nós 4 começamos a fazer uma programação para aquele teatro. E aí nasceu a família Trapo, que era inclusive escrita pelo Jô Soares e pelo Carlos Alberto de Nóbrega, porque o Jô, nós trouxemos o Jô para São Paulo
E eu fiz o primeiro contrato do Jô Soares, que praticamente solidificou a vida dele na nossa cidade. Mas ele, inclusive, participou da produção, e eu fazia a direção com João Evangelista Leão, do programa Silveira Sampaio, que era um autor, teatrólogo excepcional, médico, ator excepcional, apresentador, e fez o primeiro talk show do Brasil, que é exatamente o que faz hoje o Jô Soares. Só que o Jô, nessa época, 58, 59, era produtor e scriptman do programa do Silveira Sampaio. Não esquecendo que quem descobriu o Jô no Rio de Janeiro foi o Silveira Sampaio na piscina do Copacabana, que ele morava no anexo do Copacabana. E aí eu consegui com o Fredinho de Carvalho que o primeiro contrato do Jô Soares fosse feito e que ele ficasse na nossa cidade e na nossa televisão. Por isso que ele, inclusive, participou do Dia D, na época era com Cidinha Campos, ele participava também como ator e roteirista, e depois da Família Trapo. Aí nós fizemos A Noite Se Improvisa com Blota Júnior, que era um programa em que tinha a participação de todo o elenco da nova geração da nossa MPB, que era quando o Blota anunciava uma palavra, tinha que apertar um botão, ir para o microfone e cantar uma música que tivesse exatamente aquela palavra. Alianças para o Sucesso, que era um programa de casal. Conseguimos trazer de volta a Hebe para fazer o programa dela foi, acho que em 1966. Ela tinha, Marcelo, acho que já estava com quase 1 ano de idade. E aí nós convencemos mesmo contra a vontade do Décio Capuano, marido da Hebe na época, mas nós conseguimos trazer a Hebe e conseguimos fazer um programa que ia aos domingos e que na época foi uma loucura. O programa da Hebe entrava aos domingos das 8 às 10, depois como deu certo e era o primeiro lugar, tinha assim uma loucura de audiência, chegou a 78, tá? Aí foi de 8 às 11, depois como Deus continuava a dar certo, foi de 8 à meia-noite, enfim, a televisão foi solidificando esse programa de auditório e de uma grande apresentadora que a gente sente a sua falta até hoje. Depois nós fizemos ainda os festivais, que o primeiro tinha sido feito na TV Excelsior e era uma criação do Solano, e nós trouxemos em 66 para a TV Record, quando foram vencedores a Banda e a Disparada, e depois em 67 no Teatro Paramount. Mas o que aconteceu de importante em tudo isso? Foi criada uma nova geração da nossa MPB. E toda essa tristeza e esse acidente dramático que foi para todos nós, foi abrindo espaços para as nossas criatividades. E aí nascendo Roberto Carlos, que vinha do Rio de Janeiro para participar do Ácido do Disco, a Celi Campelo, que era a grande roqueira da época, foi assim a que solidificou o rock no Brasil. Foi quando nasceu a ideia de fazer um programa para a nova geração, para a Jovem Guarda. E nasceu a Jovem Guarda. Nasceu com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, e tudo foi feito para ser a Celi Campelo. Mas a Celi estava no auge de um noivado, um namoro, noivado, e prontinha para casar, acabou desistindo, e aí nós ficamos com Vanderleia. E criamos esse trio, que tinha também o Tony Campelo, Sérgio Reis, Martinha. Nossa, foi assim o nascimento de uma geração em que aos domingos à tarde parava a Rua Consolação. Pela violência de um ritmo, e de um ritmo criado e composto por nós, por todos nós que estamos presentes ao lado de Roberto, Erasmo, John, todos, mas era assim de uma beleza inacreditável. E eu lembro ainda que o Roberto Carlos chegava de viagem, parava
Mustang na porta do Teatro Consolação, abria a porta-mala para pegar guitarra. Era uma assim, quando você olhava dinheiro espalhado no porta-mala do carro, era uma loucura. E nesse teatro sempre estava presente na primeira fila a primeira mulher do Roberto Carlos, que foi a primeira paixão dele, e que ele teve filho, inclusive. Você vê a força do teatro sentando na primeira fila todas as semanas e todos os domingos à tarde. E esse programa Jovem Guarda também abriu um leque para nós trabalharmos e começarmos o Fino da Bossa, que era com Elis Regina, Jair Rodrigues, e trazendo toda essa nova geração também, que estava aí prontinha, nova, de grandes compositores como Gil, Caetano, Chico, grandes intérpretes como Bethânia, Toquinho, outro grande compositor, Vinícius, nosso poeta eterno, Tom Jobim. Então foi solidificando o Fino da Bossa toda essa geração da nossa MPB. Então tinha Jovem Guarda, o Fino da Bossa, e aí, desculpa, a velha guarda ficou enciumada, porque nós estávamos dando um tratamento muito especial e muito carinhoso para essa nova geração, e estávamos esquecendo a velha guarda. Então foi aí que nós criamos um programa chamado Boa Saudade, com Elisete Cardoso e Ciro Monteiro. A divina Elisete Cardoso. E aí nós trazíamos Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Ataúfo Alves, Jacó do Bandolim. Nossa, era assim, era de uma graça e de uma força inacreditável. E tinha o conjunto do Caçulinha. E era assim uma sequência de programas e de uma beleza inacreditável. E, ao mesmo tempo, você solidificando a nossa música, solidificando a nossa MPB, solidificando o rock no Brasil, porque eles brigavam e lutavam contra a geração dos Beatles. Além dos Beatles, tinha tinha os Beatles, Rolling Stones, e que eles invadiam o nosso mercado. E Roberto, Erasmo, Vanderlei e toda a tribo tinha que brigar no hit parade com toda essa gente. E assim nós fomos solidificando no Teatro Record toda essa nova programação, e que acabou dando certo. Mas, infelizmente, nós tivemos um outro incêndio no Teatro Consolação e fomos embora para o Teatro Paramount. No Teatro Paramount, inclusive, aconteceu o grande festival de 67, com o movimento tropicalista e grandes momentos também da nossa MPB. Aí fizemos um outro programa também com Elisete chamado Sambão, porque nós tivemos que começar a mudar tudo de novo, até um novo incêndio no Teatro Record Paramount, que foi praticamente um ato de terrorismo, ficou comprovado. Mas eu acho que nós estamos também dentro de um regime militar, e esse regime militar mexia muito com a criatividade dessa geração. Tanto que hoje eu acho que eles não são tão criativos como eram naquela época, em que o regime bloqueava demais todos eles, tanto que o próprio Adoniran Barbosa foi várias vezes censurado. Nós tínhamos um programa que foi produzido pelo Walter Silva, Pica-Pau, chamava-se Misturação com X, em que nós lançamos a turma do Ceará, que era o Belchior, Edinardo, tinha também... Ela vinha de São Bernardo e tinha acabado de competir como uma grande jogadora de basquete, que era Simone, e estava entrando já para o caminho da trilha musical.
E esse programa foi lançando praticamente todos eles, Belchior, Edinardo, Simone e os Secos e Molhados, que criavam um problema muito sério para nós na censura, porque naquela época nós tínhamos que ter um certificado assinado pela censura liberando o programa para poder entrar naquele horário e que estava liberado pela Polícia Federal. E eu, todas as quartas-feiras, no dia desse programa Misturação, eu ficava na censura até às 7h30, esperando que eles liberassem o nosso programa, porque eles achavam que nós estávamos incentivando o viadismo, a sacanagem na televisão através do Ney Matogrosso, com toda aquela sua expressão corporal, o seu figurino fashion muito criativo e habilidade de uma grande figura de movimentação num palco, enfim, isso era extremamente censurado e era muito difícil a gente ter liberação para botar o programa no ar. Como várias vezes nós tivemos problema com a dona Eliane Barbosa de não poder botar as músicas de Adoniran, porque a censura achava que ele estava deturpando a língua portuguesa, então nós vem, porque isso tudo era de uma violência muito grande. Mas, de qualquer jeito, todas as vezes que eles censuravam, mesmo quando Chico Buarque acabava indo para o DOPS e tal, sempre tinha alguém do lado de lá que dizia: você está dispensado, mas pode dar um autógrafo para minha filha? Pode dar um autógrafo para minha mulher? Então, tudo isso e todo esse movimento, desde a Jovem Guarda, Fino da Bossa, todos esses programas que foram criados pela Record, mexendo com uma nova geração, foram todos produzidos em função a um grande incêndio em que nós perdemos praticamente tudo que nós tínhamos de criatividade, de paixão. E praticamente quando você funda uma estação de televisão, quando você participa do seu primeiro dia da sua estreia, é um estágio emocional muito forte. E, de qualquer jeito, esse incêndio criou esse novo espaço, esse novo movimento, que eu acredito que tenha até ficado um pouco para a história. E ainda bem que nós estamos vivos para poder rememorar sempre Elis, Jair, Ataúfo, Orlando Silva, Silvio Caldas, toda essa gente, Betânia, todos esses mestres que criaram e deram essa projeção para a nossa música popular. Então, é bonito você estar presente ainda. Eu, com meus 80 anos, estar presente e poder dar um depoimento, praticamente um depoimento muito rápido, de tudo o que aconteceu, não é? Porque depois a TV Record, quando cada um foi cuidando da sua carreira solo, as coisas foram ficando difíceis. Primeiro incêndio, segundo incêndio, terceiro incêndio. As coisas foram afetando muito financeiramente a própria empresa. E todo mundo foi cuidando, além de cuidar da sua vida, de sua carreira solo, foi cuidar também de sua vida fora da nossa cidade, fora da nossa televisão, da nossa emissora. E isso criou sérios problemas. Aí começou uma outra vida, quando o Boni, em 1974, me convidou para participar do primeiro Fantástico Colorido na TV Globo. Aí já é outra história. Mas o importante é o que aconteceu conosco e o que e como se movimentou uma geração maravilhosa, com músicas que até hoje estão presentes. Quem não lembra de uma Disparada, de um Domingo no Parque, da Banda? Foram músicas que marcaram, foram compositores que trouxeram momentos de grande encantamento para todos nós. Acho que é mais ou menos isso. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor lembra do primeiro dia do programa Jovem Guarda? Como foi aquilo? O pessoal falava que eles foram ensaiar numa manhã e o senhor Paulo Machado de Carvalho passou e falou: tá bom isso, vamos pôr de tarde. E aí já tinha que funcionar à tarde. Né? É que não tinha tempo. Sim. Mas como é que foi essa bagunça do primeiro episódio? O senhor lembra disso? O primeiro Jovem Guarda também aconteceu
no estágio emocional e não no estágio de forma. Porque quando o programa estava sendo ensaiado, no domingo, e todos nós ali muito próximos do Paulinho, que estava com o Marco César investindo nessa turma toda, as pessoas não imaginavam que eles poderiam estar no ar às 4 horas da tarde. Foi assim um susto para todos. Quando terminou o ensaio, diz: esse vai ser o nosso programa de estreia hoje, ao vivo, direto do Teatro Consolação. E você, Roberto, vai chamar, é uma brasa mora, vem aí a minha... E quem não lembra desse jeito, dessa forma, desse tipo de apresentar um programa com uma linguagem totalmente dele, totalmente criada por eles. Nada disso foi roteirizado e escrito, nem para o Roberto, nem para o Erasmo, nem para... Então, quando eles diziam, meu amigo, Erasmo, Carlos, tudo isso foi tudo feito por eles, criado por eles. Nós tínhamos o espaço e tivemos nesse espaço a oportunidade de trazê-los todos para esse teatro. Isso é que foi mais bonito. E eles tinham fôlego para suportar o nosso sufoco, porque nós não tínhamos o que botar no ar. E eles sabiam que nós estávamos ali trabalhando como uma ciranda, todos unidos de mãos dadas para continuar uma estação de televisão, que era o Canal 7, TV Record de São Paulo. Só mais uma pergunta, por favor. Sendo que o Roberto Carlos foi meio que convidado como uma terceira opção. Tinham outras, de frente, como o senhor falou, a Celi Campeira, depois parece que tentaram, eu não sei se o Sérgio Murilo, alguém que não pôde, não quis. E aí, de repente, surgiu a ideia do Roberto Carlos. Como que foi essa opção por ele? Até porque ele era do Rio, né? Não, porque quem ajudou e trabalhou muito o Roberto Carlos foi o Imperial. Ah, perfeito. Foi o Imperial. E o Imperial deu muita força da época. Tá. Mas ele não seria a primeira opção, até porque não era tão conhecido, né? Não, mas ele já era conhecido. O Roberto Carlos participava do nosso programa Aços do Disco, ele vinha para São Paulo e na parada, naquele tempo, tinha o Rito Paredes. Então ele vinha de oitavo, passava para sétimo, sexto. Então o Roberto Carlos já estava começando a ter uma penetração muito grande em São Paulo. Então quer dizer que foi pensado em escolhê-lo mesmo? Foi com ele. Não, foi Roberto e Erasmo. Tanto que era Roberto, Erasmo e Celi Campelo. Celi Campelo podia ter ganho um salário inacreditável que foi oferecido para ela. E ela não aceitou. E acabou abrindo espaço e deixando para Vanderleia. São coisas que acontecem, né? Mas o Roberto Carlos estava solidificado entre nós, porque ele participava de todos os nossos programas, participava do Dia D. Inclusive, o Roberto Carlos, na TV Record, ele participou de uma grande entrevista feita no Dia D pelo Silvio Santos, que era, esse Dia D era Cidinha Campos, era um programa que nós fazíamos, era uma espécie de uma revista eletrônica, um tipo mini fantástico. E tinha reportagens externas, tinha estúdio, tinha musicais, era um programa extremamente criativo e era um jornalístico muito charmoso, sabe? E ao mesmo tempo nós tínhamos assim o repórter por um dia daquela época, que era o Silvio Santos. E o Silvio Santos fez uma grande entrevista com o Roberto Carlos. Fez uma entrevista sensacional. E tinha também um programa que era do Carlos Manga, chamado Quem Tem Medo da Verdade, em que Roberto Carlos participou e foi condenado. E o Silvio Santos atropelou o jurado, que era o Clécio, que era uma turma da pesada, e atropelou o jurado, achando que todos estavam condenando um herói da nossa nova geração. Então, o Roberto tinha, assim, uma parte já bastante solidificada em São Paulo, quando ele foi escolhido, quando ele foi convidado para apresentar e administrar todo aquele elenco da Jovem Guarda. E foi para ele, assim, uma coisa extremamente
sem, em nenhum momento, sem, assim, pretensão, sabe? Foi uma coisa tão humana, tão emocional, tão bonita. Não foi uma coisa preparada, estudada. Tudo aquilo foi nascendo de acordo com a criatividade de cada um. Assim, o senhor estava falando do Roberto Carlos, os outros que participaram, né? Quando eles saíam na rua, parece que o pessoal montava em cima, tinha que chamar a polícia, porque era um alvoroço muito grande na época do programa. Na Jovem Guarda? Tinha. E outra pergunta só. O senhor falou que o senhor foi o criador do programa, junto com outros 3 produtores, mas a direção era do Carlos Manga, é isso? Teve vários. Tiveram vários. Teve vários, inclusive o Eliansaldo também. É? E o senhor também? Nós, da equipe A. Tá. E última pergunta, prometo. Como era segurar essa moçada toda para fazer um programa? Como é que era a sua experiência como organizador da bagunça, vamos dizer assim? Agora, o que tinha de glamour era quando terminava o programa. Porque o Teatro Record esvaziava, mas as pessoas não iam embora. As pessoas ficavam paradas na porta do Teatro Record, esperando o Roberto sair, Vanderleia, Eraso, Tony Campelo, Sérgio Rei, toda essa turma da Jovem Guarda, todos eles estavam sendo esperados por um público que tinha um carinho, uma paixão muito grande por eles. E para nós não foi tão difícil fazer esse programa. Primeiro nós fizemos pela equipe A. Depois foi o Manga que deu... Porque o Imperial deu muita força também, porque o Imperial ajudou muito e deu muita força para o Roberto Carlos. Praticamente quem acreditou no Rio de Janeiro, na sensibilidade, como intérprete e compositor, foi o Imperial, que era um malandro maravilhoso. Ele participava da Noite Se Improvisa genialmente bem, e vinha com a camiseta do Corinthians. Quando ele entrava no palco, ele era vaiado e tal. E era um produtor e, ao mesmo tempo, um compositor que tinha essa habilidade de conviver com essa geração. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, assim, um momento de grande sensibilidade e de saber conviver com a Jovem Guarda, que era o nosso velho Carlos Manga. Manga, que também trabalhava conosco na TV Record. Aí ele assumiu a Jovem Guarda, deu uma linha maravilhosa. Depois veio o Hélio Ansaldo, que era nosso diretor artístico durante uma época na TV Record. Depois assumiu também o programa Jovem Guarda. Enfim, nós tivemos, assim, espaços maravilhosos. Não só tivemos toda essa tribo maravilhosa, como nós tivemos também grandes produtores e diretores fazendo todos esses programas na TV Record. Foi assim foram momentos de emoção, porque o que nós podíamos dar para realizar os nossos programas? O que nós tínhamos no nosso interior, a força de alma e de espírito para poder fazer alguma coisa sem recurso praticamente nenhum. E isso que eu acho que era bonito e era brilhante nessa época da TV Record. Consegui fazer... Eu lembro do Zusa Homem de Melo, que era o sonoplasta. Ele fazia a Jovem Guarda e fazia todos os nossos programas do Teatro Record Consolação. Era um craque no som. E é um grande historiador da nossa MPB. E o Zusa tinha uma coisa maravilhosa. Ele conseguia tirar som com um microfone no cantor e pro vocal. Um microfone na orquestra, nas cordas, um microfone no acústico e absolutamente mais nada. Porque nós tínhamos perdido tudo e não existia essa sofisticação de hoje você botar 10, 11 microfones só na bateria. Naquele tempo, o Zusa extraía e tinha captação de som naquele teatro com 5 microfones e numa mesa de 10 canais. Isso era uma coisa extraordinária. Por isso que eu digo que tudo isso foi feito na base de emoção.
Vocês imaginam o que é tirar aquele som da guitarra, da bateria, porque o RC7 era da pesada. E ainda tinha que ter a captação do som do Roberto. Então era tudo na mão, aqui pertinho, e pertinho de onde? Do nosso coração. Ah.